Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Você está na Goiás Mais TV, no seu programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. É sempre prazer, alegria, todos os sábados às 18 horas, nós estarmos juntos. Agradeço o prazer da sua companhia. Nesse momento é sempre importante nós agradecermos aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a QS Seguros, que tem patrocinado o nosso programa. Se você precisar daquele seguro de carro, seguro automóvel, seguro de vida, seguro residencial, a QS Seguros é a melhor opção. Se você precisa daquele restaurante gostoso, de uma comida caseira, de um pessoal maravilhoso e de um buffet especial, procure os nossos irmãos da Duarte Restaurante e Buffet. Se você está aí naquele momento daquela fome, família, daquele momento que você quiser um lanchinho gostoso, ligue no Medmex e você receberá o melhor sanduíche de Goiânia. Quero agradecer então assim aos nossos amados patrocinadores. Nesta oportunidade eu quero ler as Escrituras, fechar o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, dessa série de exposição do Evangelho de Marcos, que nós começamos em abril. Hoje nós vamos ler do capítulo 9, do verso 38 até o versículo de número 49, fazendo assim o encerramento da exposição do capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. E é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Palavra do Senhor para nossa edificação. Vamos fazer ainda uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor amado, pela oportunidade que o Senhor concede de estarmos aqui, ó Deus, na TC Multimídia, para gravarmos mais um programa Boas Novas. Deus, a minha oração é que o Senhor guarde a cada um de nós, sustenta-nos, ó Deus, com a tua bênção, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Ó Deus, que a tua palavra seja a palavra, ó Deus, na mente e no coração de cada uma das almas, das pessoas que irão ouvir a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, derrame graça, derrame favor, derrame, ó Deus, misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero
nessa oportunidade compartilhar com vocês o encerramento então do capítulo 9, dos versículos 33 ao versículo de número 49. Jesus Cristo, ele está falando acerca sobre a humildade. Ele destaca os valores do reino e marca o caminho de opções éticas corretas para quem quer segui-lo, conforme as Escrituras. De fato, o padrão de Jesus é um padrão elevado. O padrão de Jesus é um padrão, muitas vezes, algumas pessoas interpretam como um padrão de vida difícil de ser vivido e de ser cumprido. Mas, na verdade, o que eu e você precisamos compreender é que nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus, que foi derramado em nossos corações, e que, segundo a palavra de Deus, ele aplica a obra de Jesus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, entre o capítulo 14 e o capítulo 16, que ele fala acerca do Espírito Santo, o capítulo 15, Jesus Cristo, do Evangelho de João, fala sobre a videira. E no versículo 5, especificamente, ele diz o seguinte: eu sou a videira e vós são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem nada. De fato, seguirmos os padrões e valores do reino de Deus, sem a ação do Espírito, sem a bênção de Jesus Cristo, sem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nossos corações, nós somos incapazes. Por isso é que Jesus Cristo, ele foi até a cruz. Por isso que Jesus Cristo morreu por mim e por você, sendo o nosso representante. Ele é aquele que está à destra de Deus, à direita do Pai, ele intercede por nós. Então, aqui, nos versículos 33 até o versículo 37, Jesus Cristo fala acerca de quem é o mais importante no reino de Deus. E os versículos que se seguem diz que o mais importante é aqueles que servem os outros e os que servem aos mais necessitados. Essa é a proposta de Jesus. Agora, Jesus então estava falando sobre primeiro e o último. Quem quer ser o primeiro, quem quer ser o último. Agora, do versículo 38 até o final do capítulo 9, Jesus Cristo vai desenvolver o pensamento a favor ou contra. E nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para você nessa oportunidade, também uma pergunta para mim também, uma pergunta retórica. Você é a favor ou contra? Se nós somos a favor ou contra, isso vai ser definido pelas Escrituras. Então, como que nós podemos entender se nós estamos a favor de Jesus ou contra Jesus? Portanto, a favor de Jesus, em primeiro lugar, você é a favor de Jesus se faz o bem em nome de Jesus Cristo. O argumento nos versículos 38 ao versículo 41 trabalha nessa direção. Percebam que aqui João traz um relato para Jesus Cristo, falando que um homem estava expulsando demônios em nome de Jesus Cristo. Isso é muito claro aqui no texto. Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não seguia conosco. Percebam que os discípulos, em se falando de expulsão de demônios, dentro ainda do capítulo 9, você tem aquele momento daquele encontro dos discípulos com aquele rapaz, com aquele pai, não é? E eles não puderam expulsar o demônio. E Jesus Cristo então fala acerca da fé que eles não estavam tendo, embora eles tinham experimentado e visto muitos milagres de Jesus. Jesus havia dado autoridade para eles, mas eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. E aqui no texto está dizendo que alguém que não andava com eles, alguém que eles não conheciam, estava expulsando demônios no nome de Jesus. E pelo que consta, pela leitura do texto, o ministério dessa pessoa que não andava com os discípulos, que não fazia parte do colegiado de Jesus, ele estava expulsando, e a obra que ele estava fazendo era uma obra, melhor dizendo, era uma obra frutífera. E Jesus Cristo, então, ele repreende os discípulos.
Então eu preciso compreender, queridos, que muitas vezes Jesus Cristo chama pessoas, Jesus Cristo convoca pessoas, Jesus Cristo abençoa pessoas, Jesus Cristo reveste pessoas de autoridade, que muitas vezes são pessoas que nós não conhecemos, ou são pessoas que não andam conosco, mas nós não podemos fazer, portanto, um pré-julgamento. Mas então, você é a favor ou contra, você é a favor se faz o bem em nome de Jesus Cristo. Portanto, todos os atos de misericórdia, cuidado e cura que são feitos sob a autoridade de Jesus e tem objetivo a sua glória, serão reconhecidos eternamente como evidências ou como evidência de um verdadeiro discipulado. Então, portanto, do versículo 38 ao versículo 41, esse é o argumento, que todos os atos de misericórdia devem ser feitos em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Melhor dizendo, você é a favor ou contra? Você é a favor se sua vida expressa atitudes do reino. Esse é o argumento do versículo 42 até o versículo 48. Em primeiro lugar, ter cuidado com os pequeninos, é o argumento do versículo 42. Agora, a questão é, quem são esses pequeninos? Se nós olharmos para o contexto anterior, nós vamos ver que Jesus Cristo traz uma criança e coloca junto com os discípulos e traz uma lição. Aqui no versículo 42, o argumento de Jesus Cristo diz respeito àqueles que são aparentemente, ou pessoas que são aparentemente insignificantes aos nossos olhos. Muitas vezes quem são os pequeninos são aqueles que as pessoas não dão valor, são aquelas pessoas que ninguém olha por elas, são aquelas pessoas desprezadas, são aquelas pessoas à beira do caminho. Então nós podemos juntar os dois argumentos, que os pequeninos são aqueles que Jesus Cristo colocou no seu colo, são as crianças, e também são aqueles crentes ou cristãos que aparentemente insignificantes, que as pessoas não dão valores a ela. Você é a favor de Jesus se sua vida expressa atitudes do reino, no sentido de você cortar o mal pela raiz. Portanto, você e eu precisamos compreender que Jesus Cristo não está ensinando aqui de forma literal, e que a pessoa deva cortar a mão, ou deva cortar o pé, ou deva arrancar os seus olhos. Na história da igreja, nós tivemos no passado, nos primeiros séculos, confusão acerca dessa compreensão dessas palavras de Jesus. Mas o que Jesus Cristo está dizendo, que essas ações externas, sem um coração transformado, não é capaz de vencer o pecado, porque corta-se a mão, corta-se o pé, mas o coração precisa ser transformado. Então, portanto, Jesus não está dizendo isso de forma literal. E Jesus Cristo fala acerca do nosso coração, por exemplo, em Mateus capítulo 15, do verso 10 ao versículo 20, que diz assim: Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar uma pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Respondeu Jesus: toda planta que o meu Pai que está nos céus não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que as pessoas fiquem impuras, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então Jesus está dizendo que nenhum pecado faz valer a pena, ou faz valer a pena ir para o inferno. O melhor é se arrepender mesmo quando isso for tão doloroso quanto arrancar um pé, um olho ou uma mão. Então perceba que Jesus Cristo está
dizendo não de forma literal. O que Jesus Cristo está claramente nos ensinando é que eu e você temos que cuidar do nosso coração, que eu e você temos que ter uma vida transformada de dentro para fora, e nós então precisamos, a Bíblia diz, para fugirmos até mesmo da aparência do mal. Então, queridos, claramente Jesus não está falando aqui para cortar o pé, ou a mão, ou arrancar o olho de forma literal. O que Jesus está dizendo que você precisa ter uma atitude radical e firme contra o pecado. Jesus também fala acerca do inferno nesse mesmo contexto. Então, o termo faz alusão a um vale chamado Vale de Rinom, que delimitava no sudoeste de Jerusalém, e nesse vale queimava-se todos os detritos da cidade, e a queima constante de refúgio ali fez o lugar um símbolo do destino final dos ímpios. Portanto, Jesus está dizendo, e mais ainda acerca desse vale, o cheiro pútrido de decomposição e a presença de verme nesse vale de Rinom pode ter inspirado a descrição. E essa imagem é uma forte advertência para que as pessoas se arrependam e escapem da punição do inferno. Portanto, você é a favor ou contra Jesus? Você é a favor se sua vida expressa atitudes do reino, tendo um coração transformado, tendo um coração lavado, tendo um coração purificado, então, no sangue de Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, você é a favor ou contra? Você é a favor se for o sal da terra. Aqui, literalmente, é salgado pelo fogo. Essa ideia de sermos salgados ou de passarmos pelo fogo, essa é uma ideia bíblica. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provado para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E ainda podemos trazer uma outra ideia, que ser salgado pelo fogo é que no Velho Testamento todo sacrifício era apresentado acompanhado de sal. E ainda podemos argumentar que o fogo traz a ideia de sofrimento, que fogo traz a ideia de lutas. Portanto, queridos, quando falamos de sal, o sal se refere ao caráter humano. O sal é valioso, o sal tem um sabor agradável. Então, o sal também tem atitude ou tem o poder de preservar os alimentos e é também um antisséptico. Então, dessa forma, a fidelidade daquele que se diz ser sal da terra, ele preserva os valores, ele preserva essa circunstância na sociedade de ficar firme, preservando os valores do reino. Então esse é o argumento de Marcos acerca dessa circunstância. A ideia de perder o sabor, podemos dar algumas explicações. O sal que era colhido ou retirado do Mar Morto, muitas vezes ele estava, ali havia elementos de gesso nesse sal, então ele perdia o valor. E também por causa de outras substâncias, também como o cloreto, isso poderia trazer uma umidade ao sal, e ele viria então, nessa forma, nesse sentido, a perder o gosto, a perder o sabor. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para nada, para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, às vezes, o sal, juntamente com esse gesso, era colocado nas estradas para tampar os buracos. E aí essa é a ideia, que as pessoas então passavam por cima. O sal perdeu o valor. Além disso, queridos, o sal no mundo antigo era uma mistura de minerais, como eu disse, e o cloreto de sódio podia diluir-se pela umidade, deixando restar apenas minerais inúteis. Percebam que você tem uma explicação daquilo que Jesus Cristo está dizendo, e isso traz aplicação para a sua vida, isso traz aplicação
para o seu coração. Agora, quais as aplicações que você e eu precisamos ter à luz da palavra, à luz das Escrituras, para entendermos essa questão, se você é contra ou a favor de Jesus? Em primeiro lugar, devemos ter tolerância e caridade. Os argumentos de Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos, do versículo 38 ao versículo 41, de fato ensina essa tolerância, ensina de fato a caridade, porque aquele homem não andava com os discípulos, mas o fato de ele não andar com os discípulos, ou não ser do grupo dos discípulos, não significava que aquele homem não estava fazendo a vontade de Deus, ou não estava glorificando a Deus. E eu desafio você, no nome de Jesus, a deixar de ser preconceituoso e a olhar para as pessoas e tentar enxergar ou ver as pessoas com o olhar de Jesus, com caridade e com misericórdia. Em segundo lugar, devemos exercer severa disciplina sobre nós mesmos e pensar primeiro no próximo. Também o argumento de Jesus, do verso 42 ao versículo 48, de fato é isso. Nós não podemos servir de tropeço. De fato, nós precisamos ter um coração transformado, uma ética de dentro para fora, não uma ética, tão somente uma ética externa, mas as suas ações, as suas atitudes, as suas falas, o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com o reino, as suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras. E nesse sentido, Jesus então está dizendo, nos ensinando, que você e eu precisamos ter um comportamento em que corta o mal pela raiz, não no sentido literal, mas eu preciso então ter um coração lavado, transformado, onde o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida, e aí o meu comportamento, minha ética, minhas falas, atitudes, posturas, é de alguém que de fato abomina o pecado, mas é alguém que caminha com aquele que é mais fraco, ou aquele que precisa de instrução, ou aquele que precisa de um abraço. Então eu preciso ter uma disciplina severa comigo mesmo, e conosco mesmo, com você mesmo, e pensar nas outras pessoas e pensar no próximo. Terceiro e último lugar, os chamados fracos e pequeninos são alvos do cuidado especial de Deus. E mesmo que você venha sofrer, ou passar pelo fogo, ou ter sofrimento, no sentido de fogo simbolizar luta, dores e sofrimento, mas mesmo que você passe por essas circunstâncias difíceis, mas você não pode deixar de fazer o bem, você não pode deixar de cuidar dos pequeninos, você não pode deixar de cuidar daqueles que são fracos, daqueles que estão à beira do caminho. Você precisa entender que essas pessoas são alvos do cuidado especial de Deus. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Todos nós precisamos entender que para ser a favor de Jesus é preciso coragem, é preciso ter um coração reto, é preciso ter uma consciência clara de que nem sempre eu vou ser compreendido, de que nem sempre eu vou ser amado, de que nem sempre as pessoas vão ter gratidão por aquilo que eu e você fazemos, mas mesmo assim devemos expressar o que Jesus Cristo expressa, melhor dizendo, o que Jesus quer de nós, é que nós vivamos seguindo os seus passos. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por esse momento em que nós estamos aqui ministrando a Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, que o Senhor alcance o coração abatido, o coração aflito, o coração enlutado, o coração entristecido. Ó Deus, que todos nós sejamos pequeninos, humildes na Tua presença e possamos, ó Deus, servir uns aos outros com alegria no coração, sabendo e entendendo que estamos fazendo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por mais uma oportunidade de você poder nos assistir e nos ouvir no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. E no domingo, também pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, o culto direto do Espaço Boas Novas. Deus abençoe. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria.
Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.